E aí, gente, tudo bom com vocês? Mais uma videoaula aqui, né, do Estúdio Arquideias. Meu nome é Marcos e vamos começar. Aqui, nessa aula, eu vou conversar com vocês bastante sobre um carinha que a gente vai utilizar muito, que é o balde de pintura, né? Que é mais conhecido como bandeja padrão, né? A gente vai utilizar ela para muita coisa, seja justamente utilizar o material, a gente vai suavizar algumas arestas, a gente vai poder também editar nossas cenas, excluir, enfim, as sombras do dia, né? Eu vou mostrar até isso aqui um pouco mais rapidinho, né? Então aqui ó, você vê que ele simula basicamente uma incidência solar, né, de luz no nosso objeto, nos objetos, né, no caso, as etiquetas que vão funcionar como lá no AutoCAD, né, os layers, os estilos, que a gente também vai poder criar um estilo próprio. A gente tem aqui um estilo que é nosso, aqui próprio do Arquideias, que é esse aqui, né? Enfim, muitas coisas, né? Também editar os componentes, ó. Tanto que esse daqui é um componente que a gente fez, né, em aulas passadas, né? E ele já consta aqui, tá bom? Então, é basicamente isso. Então, bora começar. Olha, ele já até veio para cá. Então, vamos começar aqui. O que acontece aqui, né? A nossa bandeja padrão. A nossa bandeja padrão, ela vai principalmente começar, né? Ela vai ter a principal objetivo de ter algumas texturas já de fábrica do próprio SketchUp. Então, obviamente, não aconselho a vocês usarem, né? Porque vem tudo não vem configurado bem. Você vai ter que pegar e fazer bastante alteração. Às vezes não vai estar bacana. Então, ó, por exemplo, aqui você já vê que a resolução já não é muito boa. Você vê que tem uma repetição clara e óbvia, né, aqui do material. Mas é uma bandeja que ela traz bastante variedade e traz uma noção do que a gente quer fazer, né, com o nosso objeto, né? Por exemplo, eu estou alterando aqui justamente para que fique melhor aqui. Esse objeto ele deve ser muito grande, por sinal, né? Mas estou alterando aqui só para a gente ter uma ideia. Então é basicamente isso, né? A gente vem aqui nas madeiras, né, aqui nessa setinha para baixo, a gente pode escolher muitas coisas mesmo, até mesmo cores normais aqui. Então, por exemplo, posso escolher um vermelho. Isso ajuda a gente bastante na hora da texturização, né? Para que caso você queira texturizar conforme certas cores, né? Então você já deixa, por exemplo, pisos eu vou deixar em vermelho, então eu vou texturizando a parede que vai estar em amarela, e aí para lembrar, é bom para que a gente se organize também, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, o telhado também, que é uma coisa que ajuda a gente bastante, mas é como eu estou falando para vocês, eu não aconselho utilizar os materiais que estão aqui na bandeja padrão. Em outras aulas eu vou dar uma dica, né, ensinar vocês a pegarem outros materiais já de qualidade, né, já ensinar vocês como encontrar materiais de qualidade para que vocês façam a melhor utilização deles, tá? Mas é basicamente isso aqui, né, nessa parte de materiais da bandeja, tá bom? O que mais que é importante? A parte aqui de componentes, a gente pode ter algumas propriedades, né, aqui, ou justamente a gente já clicando nele, a gente já pode editar, né? Então aqui, ó, editar o componente, e aí, né, enfim, a gente pode crescer para um lado, crescer para o outro, apagar, enfim, basicamente isso. Mas aqui, ó,
olha como que tá bem grande, né, os nossos componentes aqui, né. Então eu vou dar um scale aqui, opa, aqui em tudo. Eu vou deixar só como grupo, eu vou dar um scale, só para deixar aqui mais condizente, né, com o que a gente estava fazendo, tá? Então aqui, por exemplo, né? Então a gente pode pegar e clicar um deles e aí vem para cá, enfim. E tem aqui as estatísticas. Essas estatísticas aqui vão ajudar a gente quando a gente quiser dar um purge, né, no nosso modelo, né, para deixar ele muito mais leve, tá? Não esquentem muito a cabeça com os componentes, porque a gente não precisa fazer aqui exatamente as mudanças nele, tá? Os estilos vem aqui com a possibilidade de a gente alterar algumas coisas, né? A gente tem o estilo padrão já do SketchUp, mas eu aconselho a vocês a fazer um estilo próprio de vocês, né? Que é um template, né? Ele se torna um template e ajuda vocês a dar um tom mais profissional para os projetos de vocês. E também ajuda na performance, né, aqui do próprio programa, tá? Então, por exemplo, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou escolher um aqui e eu vou... cadê? Aqui, no modelo. Então a gente tem aqui o modelo padrão, né? Então a gente vem aqui, faz uma cópia dele, né? Então a gente tem aqui o modelo padrão e aqui a nossa cópia, tá? O que a gente vai fazer? A primeira coisa que tem aqui, já dentro desse modelo que a gente vai ver. As arestas e os perfis, né? E também os tracejados, né? O que acontece quando eu tiro os tracejados? Nesse caso, nada, porque, obviamente, é a geometria oculta, né? Que seria, né? Mas sempre é bom tirar isso daqui. Eu gosto também de tirar muito os perfis. Aqui não vai aparecer muito bem, tá? Porque a gente tem pouca coisa, muito pouca coisa mesmo no modelo. Mas quando a gente estiver com um ambiente mais complexo, um quarto, uma cozinha, uma sala, enfim, vai dar para ver muita coisa dos perfis, né? Porque é muito sobre o tamanho das linhas que tem no modelo, né? E outra coisa também que se vocês tirarem, assim, se estiver muito pesado o modelo de vocês, é justamente as arestas. Ó, você vê que fica justamente sem as arestas, sem, né, aquela linha de contorno, né? O modelo de vocês fica algo meio toon, né? Meio de desenho animado. Eu acho isso daí, pelo menos. Mas é algo que consome bastante memória, bastante performance, né? Coloca bem para baixo no seu modelo. Então a primeira coisa que eu falaria para vocês é tirem os perfis, tá? As arestas apenas tirem em casos extremos, quando o seu computador mesmo já não está mais aguentando, rodar aquele modelo está travando muito. Por exemplo, o meu computador atualmente ele só consegue, sem eu passar muita dor de cabeça, muito nervoso, até uns 500 MB de arquivo. Acima disso eu já não consigo, fica inviável eu trabalhar, né? Então, isso é algo que dificulta muito para quem tem um computador ou um notebook mais simples, mais de entrada, né? Em que é muito afetado por essas características do programa. O meu primeiro computador que eu comecei a utilizar o SketchUp, eu só consegui até no máximo 80 MB. Aí, ó. Entende? Acima disso, ele já começava a travar e se tornava inviável. E o engraçado é que hoje eu tenho bloquinhos que tem até 100 MB um bloquinho, uma cama quase. Então é bem doido assim quando a gente para pensar, né? Então aqui, eu estou ensinando a vocês, nessa parte da bandeja padrão, a otimizar
né, o modelo de vocês. Então a gente já criou um nosso aqui, a gente fez uma cópia, a gente pode renomear aqui. Então eu vou... por enquanto não tem como, mas eu vou salvar como depois, tá? Mas aqui então, a gente está aqui nesse primeiro quadradinho, agora a gente tirou já os perfis. Vamos vir para esse daqui. Aqui é quando a gente pode escolher, né, aquele cinza lá, ou se a gente quiser uma outra cor. Então, por exemplo, eu vou pegar e botar um vermelho aqui. Botei um vermelho. Então aqui, ó, a nossa... Opa, tá aqui em grupo, né? Então eu vou desassociar só para mostrar isso para vocês. Então aqui a gente tem a nossa face, né? É aquela... é para cima, né? E aí eu vou inverter a face. Olha como fica, ela já tá vermelha, tá vendo? Tem algo que a gente pode utilizar ao nosso favor, é deixar uma cor assim bem vívida que você não sabe, você sabe que você não vai usar ou que poucas vezes você usa. Então, por exemplo, eu dificilmente uso um verde marca-texto, assim. Então, quando você está lá na sua modelagem, você vê esse verde, é lá que você tem que fazer a sua alteração, você tem que arrumar, tá bom? Então aí o que vocês quiserem escolher, não tem nenhum problema. Aqui nessa parte de estilo não precisam mexer, tá? Mas assim, se vocês quiserem, né? Eu gosto bastante de deixar com esse sombreado único, modo sombreado único, né? Que por mais que tampe as texturas, né? Faz com que o modelo também fique bem otimizado, assim, bem rápido, né? A gente também tem esses outros, que é só o sombreamento, né, da textura. A gente pode ter sem textura alguma, né, apenas aqui o modelo, ou a gente pode ter aqui apenas as linhas, né? Basicamente isso, né? Então, vamos voltar para o que a gente estava aqui, né? E a gente também tem aqui o raio-x, né, que a gente pode ver como é que tá as coisas, enfim. Bom, então vamos prosseguir. Com essa parte aqui já foi. A gente vem aqui, né? Aqui a gente escolhe se a gente coloca um céu ou tira o céu. Então, por exemplo, aqui, ó. Ficou tudo a mesma coisa, tá vendo? Ou a gente só coloca um solo, né? Esse foi o solo que eu particularmente gosto muito de colocar no meu próprio template, né? Então a gente céu e fundo. Eu não tenho certeza se isso afeta alguma coisa na performance do software, mas enfim, fica a critério de vocês nessa parte, não é tão importante. Aqui a gente tem uma parte muito legal que é inserir a marca d'água, tá? Então o que vai acontecer? Eu vou inserir uma minha aqui e eu vou mostrar para vocês como faz. Você vem aqui mais, né? Então aqui você vai na pasta que você sabe que vai ter o seu logo ou algo que você queira colocar. Então, por exemplo, eu tenho alguns aqui, né? Eu vou colocar esse aqui. Então a gente vem aqui, seleciona. Demora um pouquinho, né? A gente pode ter aqui, ó, se ele vai sobrepor ou se ele só vai ficar no fundo, né? Eu gosto bastante de só apenas sobrepor, né? Então a gente vem aqui. Isso daqui é o tom um pouco de opacidade, né? Que tem a própria marca d'água. Eu não gosto muito de deixar ele 100% opaco, então eu deixo um pouco levemente transparente, tá? Então aqui a gente pode colocar em toda a tela, né? Ou a gente pode pegar uma posição aqui na tela. Eu gosto bastante de deixar aqui, ou deixar realmente nos cantos, né? Em algum canto da tela, fica bem legal e, como eu disse para vocês, dá um ar um pouco mais de profissional, tá? Eu não vou terminar aqui de fazer, mas é só vocês virem aqui e finalizar, tá? Depois que você finalizou, você vem aqui no último. Esse último aqui não tem nenhum problema, tá? E aí, vamos lá na página inicial e salvar como. E aí você pode escolher um lugar aqui. Então, por exemplo, aula SKP, tá? Aí, depois disso, para vocês, quando vocês pegarem e
forem abrir o SketchUp e não carregou com o logo de vocês, ou do estilo, vocês vêm aqui abrir ou criar uma seleção, apenas selecionar a pasta, tá? E sem nenhum problema, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui que a gente pode comentar também, né? Temos aqui a parte das etiquetas. Então, as etiquetas serão muito importantes quando a gente quiser mexer em grupos, né? Então, por exemplo, eu vou colocar uma etiqueta assim, C1 aqui, e essa face aqui eu vou colocar como C1. Aí essa outra face aqui eu vou criar uma outra etiqueta e eu vou colocar como C2. Então vamos supor que eu coloquei com C2. Vamos supor que eu não quero mais ver essa face C2. Então eu venho aqui e só apenas tiro. Mas eu também não quero... Agora eu quero ver a C2, mas não quero ver a C1. Então essa mesma coisa. Então faz com que a gente, em especial na hora do render, quando a gente tem algum... a gente vai fazer uma cena noturna, uma cena diurna, né? Tem elementos que diferem entre cada cena. A gente pode apenas utilizar as etiquetas e uma coisa vai sumir, outra coisa vai ficar, enfim. A gente pode utilizar isso em N aspectos. Outra coisa também que a gente pode utilizar é para a gente selecionar todos os componentes, né? Então aqui, ó, por exemplo, selecionar tudo. Deveria selecionar aqui. Não sei por que não foi, mas tudo bem. Mas a gente pode selecionar todos os grupos que estão naquela etiqueta, tá bom? Aqui a gente vai vir para sombras, né? As sombras é onde a gente pode emular, né, a luz do sol. Então, por exemplo, a gente aqui está emulando uma luz do sol. Tá? Então a gente pode alterar o horário, então para ver se seria mais à tarde, mais no horário de manhã, ou justamente o grau de incidência é referente ao dia do ano, né? Então uma insolação um pouco mais aqui para no nosso hemisfério, né? Junho e julho um pouco mais no inverno, aqui novembro e dezembro já um pouco mais uma luz do verão, enfim, basicamente isso, né? E aqui os horários, né? Como eu já tinha comentado antes, tá bom? Aqui a gente pode também escolher oh meu Deus, o meridiano, né? Do planeta que a gente quer pegar. Então, por exemplo, o horário do Brasil, o horário do Japão, a gente só pegar e converter aqui, né? E tá tudo bem. O que mais que a gente pode falar? As cenas, né? Que eu vou desligar aqui um pouco as sombras. Só uma última coisa sobre a sombra. Se deixar isso daqui ligado, consome também a performance, tá, gente? Então, para modelos muito mais pesados, acredite, isso daqui vai pesar e muito, tá? As cenas não tem muita importância, porque a gente vai mexer elas aqui, então a gente pode editar, colocar uma para frente, outra para trás, já justamente aqui, mas, por exemplo, aqui eu venho, apenas crio uma cena, aí já criou. Aí vem aqui também, crio uma outra cena. Enfim, não tem muito segredo aqui, não é algo que a gente deva se preocupar, tá? Então, ok, aqui é a parte de cenas. Esse instrutor aqui apenas contém alguns tutoriais, né? Que caso você tenha alguma dúvida. E suavizar as arestas, tá? Por que isso daqui tem? Mais pra frente eu tenho uma aula de um plugin chamado Flowify, né? Em que esse plugin vai tornar algumas arestas aqui algo que deveria ser circular, bem segmentado, bem quadradão. Então a gente pode vir aqui e apenas suavizar essas arestas, tá bom? Então é isso por hoje, é isso por essa aula e eu espero que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Então, até mais.